De 2026, que alegria receber aqui Gabriel Hamster, que vai nos contar tudo sobre a obra Crédito ao Consumo, Dignidade a Prazo, Vulnerabilidade à Vista. Meus amigos e minhas amigas, são um problema da sociedade tão grande ou conexo com as bets. Não estou aqui dizendo, não estou falando mal, mas obviamente temos aí um problema que precisa ser muito bem analisado, não é? Não é simplesmente estimular o crédito e estimular o consumo, as bets. Olha aí, nosso doutor agora, pós-doutor, doutor Paulo Zanini, também aqui, doutor Paulo Antônio Ferraz, bom dia a todos. Vamos lá, vamos aguardar o professor Gabriel Hamster para começarmos esse papo. Ele que é doutorando em Direito com ênfase em contratos, regulatório e consumo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, está falando hoje, inclusive, lá da Cidade dos Advogados, onde está tendo um super evento no Rio Grande do Sul. Deixa eu avisá-lo. Cadê? Gabriel. Ao vivo. Bora, olha só. Vamos lá. Mestre em Direito com ênfase em Consumo, Proteção de Dados Bancários pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Especialista em Direito dos Contratos e Consumo pela Universidade de Coimbra. Graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Sócio fundador da Dalacqua e Hamster Advocacia. Professor da pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul. Professor titular em Direito Civil e Empresarial na FABIM. Diretor da ESA, da OAB do Rio Grande do Sul. Membro titular do IBERC, Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil, e da OPA, IDEC e do Brasilcom, escritor e parecerista nas áreas de Direito Civil, Consumidor e Empresarial, pesquisador do CNPq na FRJ da PUC do Rio Grande do Sul. Deixa eu olhar onde é que está ele. Aqui ele! Olá, Gabriel, bom dia! Em reprise, ao vivo, que está pelo Spotify ou mesmo na loja da Amazon, da Martins Fontes, saiba que o Gabriel está aqui com a gente hoje, ao vivo, falando lá da Cidade dos Advogados. Bom dia, Gabriel! Bom dia, Léo, tudo bom? Bom dia a todos que estão nos assistindo aí. Desculpa até o ambiente, não sei se o áudio tá bom, mas estou aqui no meio da Cidade da Advocacia, até vou fazer aqui tá acontecendo aqui a Cidade da Advocacia, um dos maiores eventos jurídicos do país, se não o maior. Se não o maior, né? Estamos aqui reunidos para a gente falar um pouquinho do livro, mas também dizer que todos os advogados, inclusive, terão vários livros da Foco sendo expostos aqui no dia de hoje, ao longo da semana. Não só o meu, mas outros autores também. Até de cabeça aqui posso lembrar do Spilari, Guilherme Spilari, também o Falheiros. Teremos aí obras coletivas, das quais também estou contemplado junto. Vai ser uma alegria, e a Foco está participando dessa festa conjuntamente conosco. É uma alegria para a gente poder estar aí com vocês, num evento que, como assim, concorrendo com o Congresso Nacional da Advocacia, que acontece em Salvador esse ano. Vamos ver o que vai dar, mas está aqui. Teu livro maravilhoso, Crédito ao Consumo, Dignidade a Prazo, Vulnerabilidade à Vista. Vamos lá, vamos começar. Gabriel, por que escrever um livro com essa temática? Puxa, o direito do consumidor, 1990, e ainda estamos discutindo aqui as temáticas consumeristas. Por quê? O que temos de tão grave acontecendo? Então, Léo, eu tenho falado isso e até acho que as coisas não acontecem por acaso. Aqui no Rio Grande do Sul tem um programa vinculado à Rádio Gaúcha, uma rádio muito famosa aqui do estado, vinculada à RBS, e estava falando uma das diretoras do Brasilcom, não, uma das diretoras do IDEC, falando inclusive sobre a questão do crédito ao consumo. E aí eu me dei por conta, falei, olha, daqui logo mais também falaremos sobre isso na nossa live. E me dei por conta que esse tema vem explodindo cada vez mais nos últimos 6 meses, 1 ano. Tem se falado muito nisso, né? Mas eu acho que, por que falar disso? Eu acho que o próprio motivo de ainda ter que falar já é um motivo para escrever, né? Porque a gente não poderia estar falando tanto desse problema. Nós não poderíamos estar vinculados, Léo, ao que nós temos de cenário hoje, porque desde a Constituição Federal de 1988, e aí que a gente pode fazer uma ruptura entre antes de 88 e pós 88, mas em 88, quando a Constituição Cidadã, assim cunhada, vem e nos brinda com algumas particularidades que até então não havia dentro do ordenamento jurídico, principalmente do ordenamento jurídico constitucional, ela nos brinda com 2 grandes princípios: o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio também
da tutela do consumidor como princípio da ordem econômica. Lá no artigo 170, se a gente for analisar o artigo 170, ele é a base, inclusive, que esse livro ele é escrito, no sentido filosófico, no sentido hermenêutico, constitucional. Esse livro ele tem essa linha motora no artigo 170, que vai nos trazer aqui a necessidade da ordem econômica promover a todos uma existência digna. E me parece, Léo, que há uma dissonância entre o que o próprio mercado deveria fazer, o que a própria ordem econômica deveria fazer, com o que acontece na ponta final, que a gente vai chamar aqui na ponta do consumidor. Então, isso foi um dos grandes motivos de eu ter feito esse livro. E também esse livro, ele tem eu brinco que ele tem duas versões de mim mesmo dentro dele. A primeira, enquanto um acadêmico puro, aquele acadêmico que realmente pesquisou nos bancos acadêmicos, na pós-graduação da PUC, CAP 6, e toda aquela regulamentação, aquele rigor acadêmico que se exige de uma pesquisa de mestrado, mas também bebeu muito da fonte, e até por isso eu demorei um pouco até para publicar a obra em relação ao trabalho originalmente defendido, porque eu achava e ainda continuo achando, Léo, que todos os livros jurídicos de relevância, eles precisam construir uma realidade nova a partir deles. E eu acho que a pesquisa em si, ela tem esse cenário, né, de modular ali o ambiente ao qual estamos inseridos, mas me parece que uma obra jurídica que se coloca como obra jurídica, ela precisa apontar cenários. E nesse sentido, me parece que a obra, quando eu defendi o mestrado, eu ainda não tinha essa percepção que a obra tinha esse caminho. Aí vem as evoluções do trabalho, e aí é que eu aglutinei até falando da obra em si, né? Até estou com ela aberta aqui, no sumário vai ter ali um capítulo 4, que é os fundamentos processuais da tutela do crédito ao consumo. Esse capítulo 4, ele é um capítulo totalmente inédito em relação ao trabalho originalmente defendido. E por que disso? Porque aqui mora muitos dos problemas que eu percebi, principalmente depois de 2021, com a entrada da lei do superendividamento, eu comecei a perceber muitos problemas, e problemas gravíssimos de execução da própria lei e de execução do próprio mercado de consumo de crédito. Inclusive, né, aqui fica um spoiler já para os próximos capítulos dos próximos livros que com certeza publicaremos, que no meu trabalho de doutorado eu chego numa conclusão, que é uma conclusão que eu já cheguei no mestrado, mas eu não consegui desenvolver ela, que aí vem a minha tese doutoral, que eu defendo que hoje o judiciário, Léo, está pagando uma conta e está respondendo perguntas que não são deles. A própria temática, por exemplo, do juros abusivo, que está hoje como tema repetitivo da STJ, não me parece que é uma pergunta do judiciário, me parece que ela é uma pergunta de mercado regulatório. Ela não poderia, me parece que aqui e aqui não tenho nenhum problema em dizer isso, porque tenho estudo suficiente para dizer, me parece que há uma incapacidade do próprio Banco Central se colocar no centro do debate. E aí vem algumas dissonâncias. Por exemplo, o Banco Central diz que não pode regulamentar alguns tipos de matéria, sob pena de intervenção no mercado e tudo mais. Só que, veja bem, o que fizeram com a limitação do cartão de crédito rotativo? Não foi o Banco Central que estipulou que não poderia passar de 100% da valor da dívida? Então, isso não é regular mercado? Né? Então, me parece que há umas dissonâncias. A quem interessa, se não ao próprio Banco Central, dizer o que é um contrato justo dentro do mercado de crédito. Não me parece que é o judiciário que tem que responder essa pergunta, porque não é ele o ente regulador. O ente regulador, né? Do mercado de crédito. É que nem eu dizer na tua casa o que tu tem que fazer. Não, na tua casa, quem diz o que tem que fazer na tua casa é você, porque você é o regulador da sua casa. Então, me parece que o judiciário hoje, infelizmente, que é a via que temos, acaba tendo que responder essas perguntas, não consegue porque não tem um substrato para isso, e acaba vindo, por exemplo, temas como o tema repetitivo, que eu não lembro de cabeça agora, do STJ, que vai trabalhar lá, ainda está em aberto, né, a temática, para identificar quais são os critérios de abusividade de uma taxa de crédito. Sendo que, vou ser bem até simplista, seria fácil do Banco Central resolver isso. Uma resolução resolveria. E, então, essas temáticas todas, Léo, nos levam para um lugar, e aí eu vou usar até a fala que eu ouvi hoje na rádio, e por isso que eu digo que a vida ela é dinâmica, ela tem os seus encontros. A rádio, e eu fiquei indignado em ouvir isso, colocam para o consumidor uma carga de ele tem que aprender sobre contratos, ele tem que aprender sobre educação financeira, ele tem que aprender sobre tudo. Tá, mas e o mercado não tem que estar no ambiente livre
não tem que estar num ambiente seguro, porque quando eu vou no mercado comprar um iogurte, eu não fico querendo saber qual é a tipologia química do iogurte. Eu vou lá e compro o iogurte. Eu não espero que aquele iogurte vai me matar. Então, quando eu vou no mercado de crédito, eu não espero que aquele crédito me mate, financeiramente falando. E, infelizmente, Léo, e essa obra vem muito nisso, inclusive o título da obra, eu tive o prazer de ter uma pitada de aspiração para escrever ele, que dignidade a prazo, vulnerabilidade à vista. E isso que a gente vive no Brasil hoje. A gente expõe a nossa dignidade o tempo inteiro à vista. Sim. E a gente recebe a tutela da vulnerabilidade a prazo, pelo tempo de um processo, pelo tempo de uma renegociação que às vezes não sai, né? E tudo isso dentro desse ambiente, que ele é um ambiente, infelizmente, muito vocacionado à miserabilidade. A gente vê que, infelizmente, o mercado de crédito para as classes C e D são aqueles que mais têm capilaridade, né? E isso é um problemão. Isso é um problemão. O que eu vou trazer de educação financeira para uma pessoa que sequer tem o que comer, às vezes? Então, isso é muito complexo, a gente jogar tudo no... Eu acho que é importante, é fundamental, temos que ter educação financeira, acho que é louvável todo e qualquer processo evolutivo que se tenha nesse sentido, é louvável, vou assinar embaixo, mas o que a gente não pode, Léo, e esse livro é uma denúncia disso, é jogar para o resultado e jogar para o consumidor e para a sociedade um problema que ele nasce de um ambiente onde as pessoas sabem muito bem o que estão fazendo. Sabe, concordo em gênero, número e grau com você. Chega... Ele vem de algum lugar que nem sempre é do lugar mais esperado, né? Ou seja, classe C e D não tem o conhecimento técnico que deveria ter para se envolver em dívidas como se envolvem. E antes de você entrar um pouco, eu falava aqui da questão das bets, né, que também acaba sendo um problema que leva ao superendividamento. Estou certo com isso ou falei alguma besteira, Gabriel? Com certeza, Léo, leva ao superendividamento e eu diria até mais. As bets, elas expõem um comportamento que, inclusive, eu escrevo, tem uma parte no livro que até eu estou fazendo aqui o uso também do livro para poder te dizer isso. Tem uma parte ali do livro que eu trabalho a questão do... Onde é que está aqui? Mínimo existencial... É na parte que eu vou trabalhar a psicologia econômica. Ali que eu trabalho a psicologia econômica. Que é uma abordagem justamente que eu queria te fazer, que é muito, muito rica, né? Que eu adoro essa interlocução. Então, assim, ali quando eu trago aquela abordagem ali, e aí, falando das bets, por que as bets elas têm estourado no Brasil de maneira tão prolífera assim, né? Me parece que ela capta aquilo que o brasileiro mais quer, que ele une a capacidade do brasileiro, que eu acho que é uma capacidade muito positiva, de resiliência, de que as coisas vão dar certo, que eu vou lutar, que eu vou conseguir. Vou lutar, isso. Eu acho que traz essa coisa, e também traz uma ideia, que também é uma ideia cultural do Brasil, que eu vou ter um resultado muito maior do que aquele dispêndio que eu inseri. Infelizmente, há essas duas, uma eu brindo, eu acho que é uma baita de uma característica do brasileiro, que é não desistir, que é achar que vai melhorar, mas também, por outro lado, é uma deficiência da cultura brasileira de achar que com poucos resultados ou fazer algo diferente, não racional, vai mudar o seu resultado. E mais, e aí vem até o que o livro traz, dentro da psicologia econômica, da economia comportamental, a gente vai entender, tem uma palavrinha que ela é feia, mas ela é exatamente o que ela demonstra, é o que acontece no crédito, inclusive. A psicologia e a economia comportamental tem um termo chamado desconto hiperbólico subjetivo. O que é isso? É a percepção do sujeito em relação ao seu presente, no eu agora, no futuro. Há uma falsa premissa que eu vou conseguir mudar o meu status presente no futuro, só que isso é irracional. Eu não tenho nada racionalmente falando que vai me trazer isso. Então, junta todas essas características e na bet que, vamos longe, né? Para tu viciar alguém, tu tem que dar resultado para ela primeiro. Então, exatamente. Tu traz ali, e é o princípio até, brincadeiras à parte, né? Não estou comparando, mas tu dá um pino de cocaína para a pessoa, ela vai lá, pô, tu vê se viciou, né? Que coisa, olha, que né? legal, que bom. Coisa, né? Então, assim, tem essa questão também desses gatilhos, né, Léo?
Mas o que me parece das bets é uma premissa que, no cenário que as bets se encontram, elas não poderiam existir dentro do estado constitucional de coisas que temos. A Constituição não incorpora o nível de exploração econômica a ponto de o próprio governo, e ainda bem que alguma boa alma disse, olha, não vamos por aí, senão nós vamos se quebrar, o próprio governo queria fazer uma bet pública. Né? A gente viu isso não é fake news, não sou de esquerda, de direita, eu estou falando aqui de direito, né, na verdade, mas a gente viu, por exemplo, o poder público, através dos seus políticos, falando sobre potencialmente criar uma bet da Caixa Econômica Federal, que pudesse ser melhor para as pessoas. Então, assim, me parece, né, Léo, que a gente acaba tapando com a peneira problemas que são de ordem básica. Porque muitas pessoas que investem, né, vou brincar com essa palavra, investem na bet, acham que estão investindo mesmo. Sim. Acham que estão colocando um dinheiro ali. Eu botei, porque é uma coisa meio basilar, né? Até acho que eu e tu iremos concordar. Eu botei R$10 aqui, ganhei 100, é um baita negócio. Porra, o que é isso? Entendeu? Um ganho de 100%, é um ganho de 10% do valor. E aí vai lá liga pro banco, o banco diz, olha, eu teria uma remuneração anual para te passar aqui desse investimento, que tu vai colocar R$300 por mês, eu vou conseguir te integralizar no final do ano, com muita sorte, 13%. Não, mas daí eu quero. Na bet eu ganho muito mais. Então, tem infelizmente isso, né, Léo, desse cenário que acaba pegando também a cultura do brasileiro, acaba pegando também a economia do brasileiro. Só que, por trás disso tudo, né, Léo, a gente acaba virando telespectador da nossa própria desgraça, porque tem gente ganhando dinheiro com isso e tem o poder público chancelando essas condutas. Ainda tem um pouquinho disso tudo aí da lei de Gerson, né? Como é que eu tiro vantagem nisso aqui? É toda uma bola de neve. Mas para quem nos acompanha... E a gente tem visto, né, Léo, até a questão dos influencers também, de lavando as mãos depois de ganhar muito dinheiro, né? E o direito tem que lidar com isso. Eu acho que são até eu vi recentemente a Foco publicou, inclusive, um livro sobre responsabilidade civil dos influencers digitais. E isso tem que ser falado. É uma categoria que o Código Civil, inclusive, acho que num curto espaço de tempo tem que prever algo mais próximo dessa categoria de pessoas, porque elas compõem a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, entende? É isso aí. Gabriel, quem fez o prefácio da tua obra foi o doutor Adalberto Pascoaloto, e ele coloca aqui, só para a gente pontuar especificamente, o advento da Lei 14.181, que é justamente o marco teórico de 2021, mudou o cenário normativo, melhorando consideravelmente a posição dos devedores. A negociação tornou-se mandatória para o conjunto de credores, sob pena de imposição de um plano de pagamento ao arrepio de suas vontades. Foi introduzida na lei a figura do assédio de consumo. Cara, explica pra gente essa questão do assédio de consumo. Então, Léo, o que acontece? O assédio ao consumo, ele vai permear o direito à publicidade, vai permear o ambiente regulatório do próprio CONAR, vai permear toda a parte de publicidade. O que acontece nesse ambiente de assédio? E esse, para mim, é uma das principais dores que o Banco Central, e aí eu vou talvez ser preso depois de sair dessa live aqui, mas eu não posso deixar de dizer isso, é uma omissão criminosa. Eu tenho bons advogados, Gabriel, fique tranquilo. É uma omissão quase criminosa o que o Banco Central faz na parte de assédio, porque o ambiente, tá, ok, não quer regular os juros, beleza, não concordo contigo, mas eu te entendo. Agora, o ambiente, tu não vai regular, tá deixando com que, infelizmente, eu tenho que dizer isso, esse trabalho, Léo, ele nasce da minha mãe recebendo uma ligação e a minha mãe descobrindo, quem lembrou isso, inclusive, foi o professor Pascoaloto, quando a gente lançou a obra na semana passada, a minha mãe recebe uma ligação em 2020, dizendo, olha, senhora Jane, a senhora está aposentada, e a senhora tem X mil para poder receber e temos um consignado para a senhora. A minha mãe não tinha recebido a carta do INSS ainda. Olha, e como é que eles tiveram essa informação? É isso. Aí depois, aí eu falo no livro, inclusive, né, eu cito aqui no livro, falas do próprio presidente da época do Dataprev. Se tu botar no Google ali, tu vai ver que tem vazamentos já comprovados, inclusive o Ministério Público entrou com ações públicas contra isso. Esse assédio, Léo, ele vai de várias ordens. Ele vai do assédio aos dados, ele vai do assédio direto ao consumidor que vai lá e
é contatado por essas empresas, ele vai do assédio indireto, que eu acho que é um dos piores, que é a indução ao consumo. Aqui é o quê? Ó, tem um crédito para você. Olha, tá precisando de dinheiro, tá precisando... isso é básico. Sempre a gente vai ver, eu nunca vi na minha vida uma publicidade de crédito com a pessoa chorando. Nunca vi. Nunca vi. Boa! Nunca vi. Exatamente. Coloca aí Boa no análise. Google. Coloca aí, crédito pessoal consignado. Todo mundo feliz. É uma idosa feliz, é um idoso feliz. No meu trabalho de TCC, que inclusive eu vou falar aqui porque está público, é de uma editora open source, não teve nenhuma remuneração econômica nem para ela nem para mim. Naquele livro, no final daquele livro, que foi o primeiro livro que eu publico, que é o livro do TCC, eu boto no final dele anexos, e aí tem uma que me impactou muito, que é uma pessoa com uma capa desenhada de super-homem e a família dela ali, ele sendo o super-homem da família, conseguindo crédito para aquela família. É dizer para o idoso que ele tem que viver os sonhos dele, quando talvez, por vezes, ele está em depressão. É dizer para uma pessoa que ela tem que viver os sonhos dela, quando, por vezes, ela está passando pelo maior problema de dificuldade emocional da vida dela. Da vida dela. E isso é assédio. E isso, me desculpa, mas a legislação não conseguiu ainda dizer com a letra clara da lei. Aí vem, óbvio, né? Não vou também ser aqui o caótico que dá Botafogo em tudo, mas o que a lei traz de excelente, para mim, é o que é o ponto alto da Lei 14.081. Ela traz o direito básico ao crédito responsável. Ótimo. Quando a lei traz o direito básico ao crédito responsável, me parece que não é uma categoria de responsabilidade eu fazer esse tipo de conduta para aquisição de crédito. Não me parece que é responsável eu conceder crédito para quem não pode pagar. Não me parece ser responsável uma conduta que eu vou deixar o meu consumidor se afundar para eu oferecer para ele uma outra modalidade, ou às vezes dizer para ele que é uma renegociação, que é uma mentira, que na verdade é uma novação, e jogar ele no outro contrato de 120 meses a mais e aquela dívida nunca ser paga. E aí, mais uma vez, vou ter que falar coisas aqui novas, que infelizmente não deveriam ser, vem o tema 1414 do STJ, com a maior, eu diria, com todas as letras, e aqui sem medo de ser processado por eles, né? Mas com a maior anomalia jurídica de um produto bancário que eu nunca tinha visto na minha vida, é isso, o tal do cartão de crédito consignado. Putz. Aí vem o tema 1414 do STJ, né, e manda sobrestar todos os processos que estão tratando desse tema para definir qual é a conduta adequada para a concessão desse produto. Aí tu vai ver os processos, Léo, e chega a vontade de chorar olhando isso. Eu até vou fazer um depoimento pessoal. Eu não consigo mais advogar nessa matéria, porque eu fico mal como ser humano. Eu não consigo mais trabalhar com essa matéria, porque dá vontade de chorar olhando o processo de uma pessoa de 70 anos que tem a ligação dela falando com o banco e em nenhum momento eles falam que é cartão de crédito consignado. Eles falam, tem um consignado para a senhora, tem um consignado para o senhor. E aí vem o cartão de crédito consignado, e aí muitas vezes o judiciário chancela isso, dizendo que, mas ele utilizou o numerário disponível. Não, mas só um pouquinho, a gente tem que voltar lá Gabriel, no direito civil 1 básico. Gabriel, mas a gente tem visto tantas ações da magistratura. Antigamente a gente se inconformava com a magistratura do trabalho, que é uma magistratura que, obviamente, é muito importante, mas tende a olhar de uma forma massiva somente o lado do trabalhador. Uhum. Agora a mesma coisa, a gente tem visto um olhar quase que asséptico dessa situação. Ele teve acesso ao crédito, mas, gente, por favor, é uma questão de empatia. Olha o conhecimento. A minha esposa tem uma expressão que eu adoro, que é o mapa de mundo. Olha o mapa de mundo dessa pessoa. Você acha mesmo que ela tinha condição de discernir sobre o que estava sendo ofertado para ela? Exato. Não, e mais, né, Léo? Não te interromper, viu, Gabriel? Não, mas é muito isso, Léo. Transbordou aqui. Não, e assim, aí até tu falou uma questão que eu reforço a tua fala. Não é só uma questão moral, é uma questão jurídica. Quando a gente está falando lá vamos voltar lá para a faculdade, Banco do Direito, segundo semestre, ou até primeiro, dependendo da faculdade, a validade do negócio jurídico requer. Aí vamos lá, agente capaz, objeto lícito possível, as condições do negócio tem que estar claro e adequado. O Código de Defesa do Consumidor fala isso lá em claríssima. O 46 do consumidor, sabe qual é o problema desses bancos? Que o judiciário teve medo, e tem medo até hoje, de utilizar com vontade o artigo 46. O que o artigo 46 fala? Não obrigarão os consumidores aos contratos que não puderem ter prévia e adequadamente a noção do seu conteúdo e extensão.
Não obrigarão os contratos. O que é não obrigarão? Não cria vínculo de vontade, portanto não tem contrato, portanto não tem validade aquele contrato. Não é nenhuma questão será que entrou com a conta? Não, não interessa, porque do plano da validade esse contrato já não era válido. O Pontes de Miranda não morreu nos falando isso. O plano da validade, da existência, da validade e da eficácia. A gente aprendeu isso todos os dias na faculdade. Só que, infelizmente, na hora de pegar a caneta e utilizar, essas pessoas esquecem. Então, graças a Deus, até eu digo isso, tem pessoas como nós, pessoas como eu, que também têm vontade de escrever disso, outras pessoas também pelo Brasil afora. Não posso deixar de lembrar aqui do outro livro que tem também pela Foco, Aspectos Materiais e Processuais do Planejamento. Para mim, o melhor livro escrito da matéria, inclusive melhor que o meu, porque tem bem mais pessoas lá de gabarito junto comigo. E aquele livro, por exemplo, é um marco na história do Brasil. Eu tenho certeza que ele, quando lido, ele é compreendido o tamanho que ele tem, né? E me parece que, infelizmente, Léo, a gente vai ter que entrar numa... Está ruim, mas me parece que nós vamos ter que entrar num cenário ainda pior para chegar no fundo do poço e depois do fundo do poço ter mais uma partezinha ainda que está lá embaixo do fundo para dizer, olha, eu acho que a gente está longe do que a Constituição nos diz, está longe do que o Código de Defesa do Consumidor nos fala. Porque não é possível, Léo, uma leitura constitucional, não é possível. Eu queria que o Gilmar Mendes estivesse conosco, porque ele é o constitucionalista raiz da Alemanha, que tanto bebemos da fonte da Alemanha no nosso constitucionalismo. Eu gostaria de ouvir dessas pessoas que inauguraram, inclusive, o diploma constitucional brasileiro, que o que existe hoje no mercado de crédito é constitucional. Não pode ser, não pode ser. Infelizmente, é um estado de coisa que vivemos e acho muito importante, Léo, de reforçar que editoras como a Foco, mas principalmente a Foco, que acaba trazendo a oportunidade para mim, para autores jovens como eu também, fazer livros da qualidade que vocês fazem e fizeram. E, como eu disse, eu primeiro fui consumidor da Foco para depois virar autor da instituição. E espero que seja o primeiro de muitos individuais. E me parece, Léo, que há aqui nesse livro uma oportunidade para todo mundo, inclusive, principalmente para os magistrados, de reflexão. Eu acho que mais do que respostas, esse livro procura perguntas. E procura perguntas a partir de apresentação de cenários, não a partir de locupletações. Eu acho que isso para o jurista, a gente tem que parar de escrever para nós mesmos, para os nossos egos, para os nossos pares. Eu faço um apelo aqui, até todos os autores, parem de escrever para os seus egos, parem de escrever para encher estante. Vamos escrever para a gente, de fato, modificar alguma coisa nesse país, porque, assim, se não é a gente, vai ser quem? Entendeu? A jurisprudência hoje é feita de jurisprudência, ou seja, se cria jurisprudência pela jurisprudência. Se não é a gente parar um pouquinho, um segundo do nosso dia, e não poder refletir sobre coisas que realmente acontecem com quem realmente está lá pesquisando, sobre o tema que somos nós, pesquisadores, professores, enfim, uma infinidade de autores que entram todos os dias na porta de várias editoras, mas a gente tem que ter um pouquinho de alta responsabilidade também como autor, né, Léo, de fazer essa parte que o direito ele não está aqui por acaso. As obras jurídicas não são, ainda que o digital, agora a gente sabe que o acesso é muito maior nos livros digitais, mas me parece que há uma ode, precisamos de uma ode da gente parar e refletir um pouquinho. Porque até a gente, né, nos nossos mistérios, acabamos indo muito para um lado muito pragmático. Né? Eu tenho falado muito essa palavra, ela me incomoda. Temos que ser pragmáticos, depende. Tem alguns momentos que não temos que ser pragmáticos. Temos que ser reflexivos. Verdade. Gabriel, muito obrigado por ter trazido essa obra maravilhosa para Foco. O convite está aceito e feito para que outras venham da sua cabeça ativa, que pensa em soluções não só para o consumidor, mas em outras áreas do direito também. Queríamos deixar registrado aqui que o cupom do Gabriel é 20Gabriel, para ir lá no site da Foco comprar o livro dele com 20% de desconto e mais, baixar antes de comprar, porque respeitamos muito os consumidores, baixar antes de comprar a degustação, para conhecer o sumário, para conhecer como o Gabriel escreve, para ver se a obra te atende. Então, gratuitamente, você baixa a degustação e aí sim, gostando da obra, vai atrás do cupom de desconto 20Gabriel lá no carrinho da Foco. Gabriel, muito como autor da editora Foco.
Não, o prazer é meu e volto a dizer assim, é uma alegria poder ter publicado com vocês. E essa obra, como eu disse, o contrato assinei logo depois que defendi o mestrado, mas eu demorei para achar que essa obra estaria disponível do ponto que ela precisa estar, que me parece que é agora. E que bom, eu acho que o cenário caótico nos mostra que eu estava um pouco certo também, que essa obra chega nesse momento de necessidade de refletirmos e te agradeço, Léo, por toda a dedicação aí que tens à editora e conosco também como autores. Eu sempre digo que a gente, nessa caminhada, e eu falei uma frase, Léo, tu, por motivos óbvios, não estavas na inauguração fisicamente, mas estava a partir da editora. Eu falei que a vida, pelo menos a minha vida, pode ser resumida em duas palavras: ciclos e pessoas. Retirem os ciclos e as pessoas das nossas vidas, não sobra nada. Então, o bom que posso fazer parte desse ciclo da Foco junto com vocês e que juntos a gente possa melhorar o direito, mas mais do que isso, que a gente possa em conjunto melhorar a sociedade. Se Deus quiser, assim o faremos. Gabriel, muito obrigado. A todos que nos acompanharam ao vivo ou em reprise, fiquem com Deus e com saúde e até o próximo encontro. Obrigado, Gabriel. Abração, tchau, tchau. Abraço.